Tudo certo, gente? Eu não cumprimentei todo mundo? Tudo bom? Tá todo mundo meio cansado, gente. Meu Deus. Gente, mais uma celebração que a gente tá aí junto. Mais uma celebração jovem, que a gente tá aqui para meditar um pouquinho mais e aprender um pouco mais sobre o que Deus nos ensina através da palavra dele, né? Eu não sei se você tá aqui quantas vezes, eu sei que eu vi alguns rostos novos, né? Que estão aqui pela primeira vez. E se você tá aqui pela primeira vez, a gente sempre tem um tempo, né, aqui na celebração jovem para a gente estudar a Bíblia, o que ela nos ensina, para justamente aprender um pouco mais sobre a história da redenção. Como cristãos, nós cremos de fato que a Bíblia ela é a palavra de Deus e que ela é única e suficiente para nos apresentar toda essa história da redenção, né? A história da humanidade, e que a palavra de Deus ela tem todo o necessário para a nossa salvação. Nós cremos nisso, nós cremos que a palavra de Deus é a Bíblia e que ela nos conta a história da redenção. E quando nós olhamos para a Bíblia, para esse livro aí bem antigo, que tem muitos capítulos, muitas palavras, muitos versículos, nós vemos uma história, na verdade uma bela história de um artista muito habilidoso. Muito habilidoso. Um artista que ele sabe pintar muito melhor do que o Da Vinci. Muito melhor. Você já ouviu falar na Mona Lisa. Mas tem um artista na Bíblia que ele sabe pintar muito melhor do que a Mona Lisa. Afinal, quando bate às 6 horas da tarde, você olha para o céu, você vê várias cores. E você vê que existe uma pintura ali todos os dias diante dos nossos olhos. E existe um pintor por detrás de tudo isso. Também esse artista que a gente vê na Bíblia, a gente sabe que ele é autodidata, vamos dizer assim, né? E ele tem várias artes, vamos dizer assim, né? Várias habilidades. E ele, além de ser um bom pintor, ele também é um bom músico, né? Ele compôs músicas muito melhores do que as do Beethoven, do Bach, né? Afinal, quando a gente acorda de manhã, a gente ouve os passarinhos, a gente ouve sempre uma nova canção, uma bela canção de vários passarinhos. E a gente também pode ver que esse artista, ele é alguém que sabe esculpir muito melhor do que o Michelangelo. Afinal, ele faz animais, ele faz belas paisagens que a gente só bate o olho e a gente fica admirado, né? Esse artista que a gente vê na Bíblia, a gente vê em toda a Bíblia, é a peça principal, é o personagem principal de toda a Bíblia, é o próprio Deus. Aquele que criou todas as coisas, e quando a gente se depara com toda a criação, a gente fica maravilhado. E a gente pode dizer que todos esses artistas que eu citei, o Da Vinci, o Beethoven, até mesmo o Michelangelo, todos eles, em alguma medida, eles simplesmente estão ressaltando aquilo que Deus fez. Então, quando a gente olha para a obra desses caras, para a música que eles compuseram, com as obras que eles pintaram, as esculturas, quando a gente vai e vê tudo isso, a gente olha e vê, poxa, eles estão simplesmente ressaltando aquilo que Deus já fez. Eles estão plagiando, né? Estão pegando ali algum empréstimo de algo que Deus já fez na criação. E é pensando nisso, então, a gente vai conversar hoje. E eu queria convidar vocês a baixar sua cabeça, a orar novamente, para a gente ter um tempinho com Deus, pedindo que Ele nos guie nessa noite, para a gente ler e aprender mais da palavra dele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu é bondoso, agradecemos porque nós temos o privilégio, Deus, de conhecer o Senhor de perto, de poder louvar o Senhor, de poder olhar para os Teus feitos, as obras das Tuas mãos, e louvar e adorar o Senhor. Somos gratos, Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso e nós podemos descansar de verdade no Senhor. Não simplesmente dormir e descansar o nosso corpo, mas nós descansamos a nossa alma, o nosso espírito no Senhor. Porque sabemos que Tu tem poder sobre todas as coisas. É por isso que nós Te louvamos e é por isso que nós queremos conhecer mais do Senhor nessa noite. Que o Senhor se revele a nós através da Tua palavra, que possamos aprender quem é o Senhor. Que possamos olhar para a Tua palavra, Deus, e encontrar amparo, encontrar afago, Deus, e encontrar a boa notícia de que o Senhor salva pecadores como nós. Somos gratos a Ti, Pai, e pedimos que o Senhor nos conduza nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, gente, estou falando aqui desse artista, né, mas antes das minhas palavras, eu quero olhar para o que a Bíblia diz, as palavras desse próprio autor. Então, quem está com Bíblia aí, vou pedir para que vocês abram lá no início da Bíblia, em Gênesis 1. Quem não tem Bíblia, vai estar projetado aqui os versículos que a gente vai ler. A gente vai ler primeiramente Gênesis 1, logo no início da criação. Vamos contemplar as obras das mãos de Deus. Gênesis 1, versículo 26, até Gênesis 2, versículo 3. A gente vai ler aí alguns versículos. E olha só o que a Bíblia diz em Gênesis 1,
26. Diz assim: Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento e tudo o que tem em si fôlego de vida a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Veja que a Bíblia diz que tudo o que existe foi Deus que criou. Todas as coisas que existem, Deus criou. Ele criou os céus, terra, tudo que neles há. Porém, a obra principal e o que muitos artistas falam assim, a obra mais importante de um escritor, de um escultor, um pintor, é o que se chama de obra magna. A obra mais importante, aquele que dedicou mais tempo, que ficou mais famosa, né? E quando a gente olha para a criação, a gente vê Deus criando todas as coisas, os céus, a terra, os luminares, as estrelas, os planetas, a vegetação, os animais. Mas a melhor coisa ele deixa para o último dia. A obra magna, a obra mais importante. Ele cria o homem e a mulher no último dia. De toda a criação, toda ela é muito boa, mas no sexto dia só existe a principal criação, né, é o homem e a mulher. Só existe uma obra da criação que é a imagem e semelhança de Deus. E é o homem e a mulher. Somos nós, a imagem e semelhança de Deus. Né? E quando a gente olha para toda a Bíblia, a gente vê a criação de Deus, a gente olha para nós mesmos, para as nossas mãos. Às vezes eu fico encantado como, tipo assim, olha como é que é a mecânica de um dedo, né? Às vezes o pessoal tentando fazer robô, né? Cara, é algo tão magnífico, sabe? O tendão, tem os músculos, tem a pele, sabe? Tem tanta coisa. Tudo obra da mão de Deus. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que a história não acabou por aqui. A gente está na primeira página. E quando a gente vai para os próximos capítulos dessa história, a gente vê a perfeita criação de Deus, essa bela imagem, ela teve uma tremenda transformação. Ela foi deturpada, ela foi manchada devido à desobediência. Né? Deus havia dado uma ordem muito expressa, e a gente pode acompanhar isso lá no versículo 15 do capítulo 2. Tá? Capítulo 2, versículo 15, em Gênesis, que é um pouquinho para frente, provavelmente você vai girar a página, né? Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore de jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E a gente vê essa ordem direta de Deus para o homem e para a mulher. Não é para vocês comer essa fruta, vocês podem comer de tudo, só não pode comer dessa. Só dessa, não pode. Né? Deixa essa ordem expressa. E aí a gente consegue até pegar algumas coisas de como era o relacionamento de Deus com a sua criação, com o homem e com a mulher. Porque Deus não mandou um bilhete, não mandou um raio, não fez uma coisa mirabolante. Deus falava diretamente com eles. Como se tivesse aqui um cara lá, ó, tá vendo? Ó, pode comer tudo. Só não pode comer daquela lá, tá bom? Entendeu, Adão? Entendeu, Eva? Sabe, era um relacionamento tete a tete, face a face. E é isso que a gente pode ver. Eles foram criados semelhantes ao Criador e ao mesmo tempo eles tinham um relacionamento íntimo, direto. Não tinha intermediação, era direto, era ali como se fosse uma conversa entre nós, sabe? E a gente vê isso na criação. E aí, diante dessa ordem expressa de Deus, a gente sabe quais são os próximos passos. A gente vê o que acontece, então, diante dessa ordem. E olha no versículo 1, lá do capítulo 3.
O que Adão e Eva resolvem fazer? Ouviram essa ordem de Deus. Deus disse, não é para comer daquela árvore, daquele fruto. Só aquela. E o que eles resolvem fazer? E diz assim, versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, e comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vejam o que acontece com Adão e Eva diante da ordem de Deus. Olha, vocês são minha criação, eu amo vocês, vocês são semelhantes a mim. Vocês podem fazer tantas coisas, só não façam isso. E eles vão lá e fazem exatamente. Parece criança. Já falou para a criança, não mexe naquilo. A criança vai lá. Só que não é só com criança. Acontece com a gente também. Às vezes as pessoas falam para a gente, não pode fazer isso. A gente vai lá e faz. Exatamente como Adão e Eva. E é engraçado como Deus cria Adão e Eva e eles acabam perdendo a noção de quem eles são. Eles são imagem e semelhança de Deus. Só que eles não querem isso. Eles querem mais do que isso. E aqui tem um balão na mão. E vamos dizer que isso aqui seria Adão e Eva, né? Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Esse balão não é tão parecido comigo. Mas de certa forma, ele foi criado para ser enchido. Até um certo ponto. Só que Adão e Eva, resolvem desobedecer a ordem expressa de Deus. Deus diz, façam de tudo, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que está no meio do jardim. E aí a serpente, ela vem lá e testa eles. Fala, não, vocês vão ser como Deus, vocês não vão morrer. Então, na primeira tentativa, Adão e Eva, eles falam assim, não, Deus está querendo nos podar, a gente quer ser igual a Deus. Então, eu quero ser um pouquinho mais do que Deus preparou para que eu fosse. Eu quero um pouquinho mais. Eita, falhou. Não, mas eu quero um pouquinho mais, não basta isso, eu quero um pouquinho mais, eu quero ser como Deus. Não vai estourar, quer um pouquinho mais. Quer um pouquinho mais. Eu fiz questão de assoprar isso aqui perto do microfone para dar um barulho bem feio mesmo. Mas vocês concordam que ainda existe pedaços de balão aqui? Ainda existe um pedacinho, ó. O Bruno pegou um pedaço que tá meio babado, pode dar aqui. Mas olha só o que restou do balão. Ele foi criado para ser uma coisa, mas ele quis ser mais do que ele foi criado para ser. E no fundo, acaba não sobrando muita coisa. Aquela imagem e semelhança de Deus, a beleza da criação que nós vimos, no início ela se perdeu. Porque Adão e Eva queriam ser mais do que eles foram criados para ser. Nós queremos mais do que nós somos criados para ser. E é por isso que a gente acaba perdendo a noção de quem nós somos. É por isso que nós acabamos perdendo o nosso propósito. É por isso que nós acabamos perdendo significado, sentido para as nossas vidas. E muitas vezes a resposta que a gente quer encontrar é para onde eu vou, da onde eu vim, o que eu vou ser, para onde eu... o que eu tenho que fazer nessa vida, qual que é o sentido da vida. Adão e Eva deram ouvidos ao desconhecido ao invés de ouvir aquele que os amava e que tinha criado eles. E quantas vezes isso é com a gente também? Quantas vezes a gente opta pelo caminho que a gente quer trilhar e não o caminho que Deus disse, esse aqui é o caminho correto, esse aqui é o caminho bom, o caminho santo e justo. Né? Quantas vezes nós nos perdemos? E lembram que lá no capítulo 2, quando Deus dá essa ordem para Adão e Eva, ele diz assim, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Ele deixa bem claro isso, né? Quando vocês comerem, vocês vão morrer. E aí vamos olhar para a consequência disso tudo. Quando a gente segue um pouquinho mais, ainda no mesmo capítulo, no capítulo 3, a gente então se depara com as consequências dessa desobediência de Adão e Eva. E a gente vai ler os versículos 21 até o versículo 24. Até o versículo 24, 21 a 24. E diz assim, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão
e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Deus havia dito que eles certamente morreriam, e foi exatamente isso que aconteceu. E quando a gente olha para essas consequências, a gente fala, tá, mas eles não morreram de fato, eles não foi como se tomar um veneno e cair já morto, né? E sim, existe essa ideia de morte física mesmo. A morte passou a existir depois do pecado, só que a morte não se trata somente de parte física. Até mesmo porque a palavra morte significa separação. No original, a palavra morte significa separação. E quando a gente olha para o que aconteceu com eles, o ato de desobediência, essa morte retratada ali é justamente a separação deles com Deus. No jardim do Éden, eles tinham completo acesso a Deus. E depois disso, perderam esse livre acesso. Lembra que Deus falava face a face com eles? Agora isso não acontece mais, por causa do pecado deles. O Deus Santo, Criador dos céus e da terra, não se relaciona com quem não é santo e quem é pecador. É isso que nós vemos na Bíblia. Essa foi a separação. E não sei se vocês pararam para pensar numa coisa muito sutil e que de fato mostra como o pecado ele é grave, o como ele de fato traz a morte, mas é dito ali, Deus provê peles para cobrir a nudez deles. Eles estavam nus, estavam com vergonha agora por causa do pecado. E aí Deus providencia peles. Se providenciou pele, alguma coisa teve que morrer por causa do pecado. Para tapar a nudez, a nossa nudez, a vergonha do nosso pecado. Deus tem que nos cobrir daquilo que nós cometemos. E é justamente isso que a gente vê quando a gente lê lá em Romanos 3:23, que Paulo vai dizer assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É exatamente isso. É exatamente isso. O pecado que começou com Adão e Eva, ele vem assolando toda a humanidade. Toda a humanidade. Tudo isso por causa da rebeldia, por causa daquilo que eles fizeram. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê o pecado se alastrando, parece que a gente passou pela pandemia, a gente sabe como é uma doença que se espalha rapidamente e atinge várias pessoas. Mas quando a gente olha para a Bíblia e o pecado que nasceu lá em Adão e Eva, no coração deles, a gente vê algo que é como se fosse uma pandemia que atingiu 100% das pessoas. Quando a gente já nasce contaminado com o pecado. E sempre com o pecado. Sempre com o pecado. A gente vê essa história assim, mas felizmente a história da redenção ela não acaba assim. A Bíblia está ainda nos 3 primeiros capítulos. Nos 3 primeiros capítulos. Tem muita história pela frente. E enquanto a gente vê o impacto do pecado na humanidade, nós também vemos a graça de Deus se manifestando, a misericórdia de Deus. Nós conhecemos mais de Deus, da beleza que Ele tem, da beleza da criação dEle, com o passar do tempo. A forma com que Ele resgata a gente, como Ele nos redime de tudo mal. E essa é a história da redenção. Quando Deus demonstra a sua misericórdia, nos resgatando do nosso próprio pecado. Não foi só Adão e Eva que pecaram, somos nós também. Eu e você, nós também erramos todos os dias, várias vezes. Várias vezes. Não é à toa que Jesus manda perdoar 70 vezes 7. Se Ele manda perdoar 70 vezes 7, não é assim, por dia, a gente pelo menos tem capacidade disso. Pelo menos. Posso dizer que muito mais. Mas é justamente isso. O pecado e o seu impacto, mas também a graça de Deus e o seu impacto. E aí, a gente está lendo só o início. E de fato é só o início. Só que a Bíblia tem muitos capítulos, muitos livros pela frente, muita coisa para ser contada. E aí, você está no início, está nas primeiras páginas. A gente vai pular quase um pouco mais do meio da Bíblia, né? E passar um pouco mais do meio da Bíblia. E a gente vai ler lá no profeta Ezequiel. Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Então, eu vou ler. Ezequiel dizendo isso, né? Ele, no meio de uma profecia, ele diz, assim diz o Senhor, Deus mandou, ele diz algumas coisas, e ele diz aqui o versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis.
Ezequiel está dizendo isso aqui que ele tá profetizando que isso vai acontecer. Deus está dizendo que no futuro isso iria acontecer. A gente está no meio da Bíblia. Então tem coisas que vão acontecer ainda mais para o final da Bíblia. Mas vocês concordam que a gente já deu um salto muito grande? Muita coisa aconteceu desde Gênesis até Ezequiel. A gente andou muita coisa. Tem muito chão até a gente chegar no tempo de Ezequiel. Só que tudo isso, de fato, quando a gente olha para o que Ezequiel está dizendo, eu vou dar para vocês um coração novo, não mais um coração de pedra, vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne. A gente está vendo que Deus está dizendo alguma coisa para o seu povo que eles eram incapazes. Tá mostrando para ele coisas que ainda iriam acontecer, e Deus está mostrando o impacto do pecado no coração, na vida deles, que deixou um coração de pedra mesmo. Sabe quando a gente fala coração duro, que nem pedra? É exatamente isso. Ele fala, o pecado faz isso no coração de vocês, tem um coração duro, vocês parecem que eu estou falando com uma porta. Eu vou tirar esse coração que é duro como pedra e eu vou colocar um coração de carne. Está mostrando o pecado e mostrando a graça de Deus fazendo a obra dele. Afinal, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Desde o início, desde Gênesis, o pecado vem impactando a humanidade. E quando vocês olham, logo depois da história de Adão e Eva, gente, os primeiros filhos deles se matam. O primeiro filho mata o segundo. Fala, olha o que o pecado faz na vida de todos nós. Os primeiros que nasceram de Adão e Eva, Caim e Abel, já teve assassinato ali. Depois, quando a gente segue um pouco mais à frente, a gente vê a história do dilúvio, como toda a humanidade se deturpou e Deus teve graça de Noé, derramou da graça dele sobre a vida de Noé e a família dele, porque ele era fiel e salvou eles, mas toda a humanidade morreu por causa do pecado, porque eles eram pecadores, porque eles amavam mais a si mesmos do que a Deus. E parece que a história sempre se repete, porque logo depois tem a Torre de Babel. O que eles fazem? Vamos fazer uma torre que vai chegar até os céus e nós vamos ser como Deus. De fato, a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva está acontecendo na Torre de Babel de novo. Eles querem seguir os seus próprios caminhos, querem ser como Deus. Mas aí então Deus proveu uma saída e ele chama um homem, Abraão, que futuramente vai ser o pai da nação de Israel. Vai ser o descendente de Israel. Descendente não, ao contrário, patriarca, né? E ele chama Abraão e fala, vai para aquela terra, eu vou te mostrar. E Abraão confia em Deus. Confia, e tem Isaac, tem Israel, que é o seu filho, que é Jacó, e depois vira o nome para Israel. Tem seus 12 filhos, tem Josué que vai lá para o Egito, salva eles, porque Deus fez ele salvar o povo. 400 anos de escravidão no Egito depois, Moisés vem, liberta o povo, abre o mar, acontece um monte de coisa. Fala, não, é agora que o pessoal vai buscar Deus e vai servir a Deus, e aí eles vão fugir do pecado, e eles vão olhar para Deus e sempre adorar a Deus, como a gente estava fazendo aqui antes, a gente estava cantando a Deus e estava ficando feliz em louvar a Deus. Aí tu pensa, não, agora vai dar tudo certo. Acontece o quê? Abre o mar, eles vão para o deserto, eles têm uma passagem, um tempo até chegar em Canaã, que é um tempo curto, mas porque eles desobedecem a Deus, o pecado de novo volta e começa a assolar esse povo, e eles ficam 40 anos no deserto. Eles morrem no deserto por causa da desobediência, de novo. Ah, mas tá louco, cara. Não pode ser, o pecado está fazendo muita coisa. E aí nasce uma nova geração, eles vão lá, conquistam a terra prometida, eles acreditam em Deus, eles confiam em Deus. No final de toda essa geração, volta tudo outra vez. Tudo outra vez. Eles pedem então, nós queremos um rei como todas as outras nações. E de fato, eles não querem mais que Deus governe eles querem um Deus como as outras nações. Um rei que seja implacável como as outras nações. Então nós temos o período do reino unificado, nós temos um rei mau, Saul, que foi rejeitado por Deus, que desobedecia a Deus. Aí Deus, não, rejeitei Saul, eu vou trazer alguém que é segundo o meu coração, vou trazer Davi, então, e aí o povo começa a se erguer, o povo começa a olhar para Deus, vem Salomão e a gente olha, não, agora Salomão, é isso aí, eu vou botar minhas fichas e não dá certo. Salomão começa muito bem, mas no final da vida acaba tudo. E aí o reino começa a se dividir, guerras por poder, toda a nação se separa, fica reino do norte, reino do sul, eles começam a desobedecer, o reino do norte é tomado pela Síria, depois o reino do sul, que é Judá, acaba sendo levado pela Babilônia, o exílio babilônico. Eles saem da terra que foi prometida para Abraão e que eles estavam lá. E é nesse momento que Ezequiel está escrevendo essas coisas, o pessoal está longe, está lá na Babilônia, está sofrendo o castigo de Deus. Desde a criação, Deus vem mostrando o seu plano gracioso, mas esse povo insiste em ser pecador, insiste no pecado, insiste no erro. O mesmo erro de Adão e Eva. É o mesmo erro que muitas vezes nós cometemos também. Porque não parou por aí.
Perceba que com o passar do tempo, Deus vem levantando pessoas para guiar, para instruir, para alertar o povo dizendo, gente, não é por esse caminho, não é por aí, vai por outro lado. Várias e várias vezes. Moisés falou várias coisas, escreveu toda a lei. Quantos outros profetas, o próprio Ezequiel vem dizendo, gente, está errado. Jeremias então também, está errado, gente. Vocês estão desobedecendo, vocês estão adorando outros deuses. Mas devido à dureza do coração, eles não dão ouvidos. Coração de pedra, um coração duro. E aí, Deus vem e diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. O povo está lá longe, gente. Eles estão sofrendo com isso. Poxa, fui mandado, estou exilado em outro país, outra cultura. E eu sei que é por causa do meu pecado. Eles sabem. Deus, geração após geração, vem falando isso. Geração após geração. Deus deu a lei para mostrar para eles a santidade e a perfeição desde o início. Mostrando para eles que não é um padrão humano que eles tinham que buscar. E não é um padrão que nós devemos buscar, um padrão humano. Mas é o padrão do próprio Deus. É o caráter de Deus. Não é o nosso. Ah, mas eu acho que eu sou bom aos meus próprios olhos. Olha quantas coisas boas eu faço. Olha só, não xingo ninguém, não brigo com ninguém. Não é esse padrão que Deus pede de nós e que Ele exige de nós. É o caráter dele, Ele é santo, perfeito. Não é o nosso. E é a mesma coisa que Ele está dizendo para essa galera. Ele está mostrando que o que Ele exige é o caráter dele, a perfeição dele, a santidade dele. E aí que mora o X da questão. O grande quebra-cabeça que Deus tem que montar para salvar os seus. Porque Ele precisa resolver esse problema do coração de pedra. Coração de pedra. Deus promete que vai salvar o seu povo num estilo de cirurgia de transplante. E esse aqui é o primeiro transplante, a primeira ideia de transplante que a gente pode ouvir. Porque ele vai tirar o coração e pensa, se a gente, todos nós sabemos que a gente tirar o coração, já era. Né? E ele tira o coração de pedra e ele nos dá um coração de carne. É uma cirurgia que só Deus tem a habilitação para fazer. Não tem médico nenhum que consegue fazer, não tem recurso, não tem dinheiro que pague essa transformação. É só Deus que pode fazer. Tirar o coração de pedra e dar o coração de carne. É necessário retirar o coração de pedra, aquele coração duro, rebelde, que odeia, que desobedece os preceitos e os decretos de Deus. Sabe o coração duro que é egoísta? Que acha assim, eu não preciso de ninguém, porque eu faço o meu, eu me salvo sozinho, eu sou suficiente, para quê? Para que alguém vai vir me ajudar? Já está tudo certo. Mas no fundo, a gente não consegue nem nascer sozinho. Você já parou para pensar nisso? A gente não consegue nem nascer sozinho. E se a gente conseguisse nascer sozinho, depois que nasceu, a gente precisa, olha, quanto tempo alguém cuidando da gente, dando comida na boca? Quanto tempo? É necessário tirar esse coração que quer aplausos, que quer, assim, a glória para si, que bate no peito e diz, se eu não for para o céu, quem que vai? É preciso tirar esse coração duro, que quer ser igual a Deus, assim como Adão e Eva queriam. É necessário, de fato, um novo coração. E aí a gente volta para aquilo que Ezequiel está dizendo. Nas palavras de Deus, ele diz, darei a vocês um novo coração. É a promessa de que isso iria acontecer. Darei um novo coração. Vocês percebem que não tem condição aqui? Não tem, assim, a minha parte e a parte de Deus. Existe parte de Deus. Eu vou dar para vocês um coração novo, e aí então vocês vão passar a obedecer os meus preceitos. Eu vou dar um novo coração para vocês. É tudo pela graça e misericórdia de Deus. E aí pensa a galera que está ouvindo isso. Eles estão exilados lá num outro país. Eles estão sabendo assim, cara, eu estou aqui por causa que eu errei, eu desobedeci a Deus. Eu fiz tudo de errado. Meus pais fizeram errado, meus avós, meus bisavós, tataravós, todo mundo vinha na mesma linha que eu. E eu estou pagando o preço aqui de tudo aquilo que eu fiz. E aí Deus está dizendo, eu vou dar para vocês um coração que vai amar os meus preceitos, que vai me obedecer. No fundo, Deus está dizendo, não é para vocês confiar no taco de vocês. Confiem em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. Não é por vocês. É Deus quem redime pecadores como os israelitas e como redime pecadores como nós. Porque eu sei os meus pecados. Eu sei os meus pecados mais do que todos vocês. E eu sei que eu sou pior que todos vocês. Porque eu sei aquilo que passa na minha cabeça, eu sei aquilo que eu faço. Eu sei os meus pecados. E a gente precisa ter essa consciência do nosso coração duro. É isso que acontece quando Deus faz uma transformação em nós. Porque é Deus que faz essa mudança.
Ele tira o coração de pedra e ele nos dá um coração novo, um coração ensinável, um coração que ouve, um coração que é regenerado, um coração que sabe que é pecador, que reconhece o seu pecado, que fala, cara, eu sou mal até a minha última raiz de cabelo. Talvez alguns tenham menos cabelo que outros. Mas naquele último que resta, saiba que ali tem pecado. Precisa ter um coração que reconhece os seus pecados e que se arrepende dos seus pecados. Não é só, eu sou pecador e tudo certo. Não, é alguém que, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu voltava 1000 vezes para não fazer as mesmas coisas. Para buscar Deus de todo o meu coração. E é exatamente esse coração que Deus dá. Um coração que confessa a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Não é por força. Não é assim, eu sentei lá e quase fiz o Super Saiyajin 2. Tanta força que eu fiz. Nossa, agora alcancei um nível que... Não é assim. É Deus tem que dar o coração pra gente. E é graça, é misericórdia. Quando a gente fala assim, meu Deus, olha que ignorante que eu fui até agora. Eu careço da graça de Deus. E eu preciso de Jesus Cristo. Eu sou pecador, mas Jesus é o meu Salvador. É esse coração que nós recebemos, é graça de Deus. Essa é a boa notícia, que Deus salva pecadores, como nós, como os israelitas, como todos que vieram antes e como todos os que vão vir depois. Assim é, porque Deus nos dá um novo coração. E aí a gente leu no início, a gente leu na metade da Bíblia, mas a gente pode ler um pouquinho mais na frente, porque aqui existe uma promessa de Ezequiel, de Deus através de Ezequiel, para esse povo, mas a gente pode ver depois do que aconteceu. E de como Deus provê esse coração. E aí eu quero convidar vocês a abrir um pouco mais para frente. Um pouco mais. Em Efésios 2. Que fala de como acontece essa transformação. De como... O que acontece quando Deus tira esse coração de pedra. E nos dá, de fato, um coração de carne. Um coração que bate de verdade. E que não simplesmente está sobrevivendo, mas que vive de verdade. Efésios 2. Do versículo 1 até o versículo 10. E diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos. A gente podia colocar um parênteses ali, segundo o nosso coração duro. Vamos seguindo. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Ele. Parênteses aqui, Deus nos deu um novo coração, um coração de carne. Nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, porque Ele nos deu um coração de carne. E não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados, e aquela ideia de um coração de pedra, um coração que não pulsa, nós estávamos mortos, inundados em pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ele nos dá um novo coração, um coração de carne, que não pulsa mais por nós mesmos, mas por aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que nos tirou o coração de pedra, que nos deu o coração de carne. Isso só acontece por meio da fé em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, que se fez maldito, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. É assim que a Bíblia trata. É assim que nós somos transformados. É assim que nós recebemos a dádiva da vida eterna. Que essa é a boa notícia. E quando a gente fala boa notícia, e quando a gente fala de evangelho, a gente está falando da mesma coisa. Porque evangelho significa boa notícia. E a boa notícia é que eu e você hoje podemos ter salvação, não por mérito, não porque a gente se acha autossuficiente, não porque a gente fez coisas legais, não porque a gente ajudou alguém, não porque a gente deu dinheiro para os pobres. Não, é porque Cristo nos salva. Porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. E através disso nós recebemos um novo coração.
E esse novo coração nos dá a capacidade de crer, porque nem isso nós temos. A fé é um dom de Deus, porque Ele nos dá um coração novo, um coração regenerado. Tem uma música muito antiga que diz: coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. E é exatamente isso que acontece com a gente. É por causa de Deus, não é por outra coisa. É porque Ele nos ama tanto que Ele entrega o seu Filho que nós pudéssemos ter vida. É esse evangelho que nos transforma. É esse evangelho que tira aquilo que era uma pura pedra, que era duro como pedra, e transforma em um coração de carne. Aqueles que estavam mortos em transgressões e pecados, que agora são vivos, de fato. E aí eles fazem boas obras, não porque eles simplesmente querem alcançar um patamar, não porque eles querem agradar aquele que os salvou. Nas palavras de Ezequiel, ele diz: porém o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Ezequiel disse, e quando a gente olha para Efésios, isso já aconteceu. E eu espero que tenha acontecido com a gente também. Porque essa é a maravilhosa graça de Deus, que Ele salva pecadores. Essa é a boa notícia. O Evangelho é o que nos transforma, é o Evangelho que nos dá vida. Possamos crer de fato nesse Evangelho, que possamos crer de fato que Jesus morreu na cruz por causa do nosso pecado. A morte que Adão e Eva deveriam receber, que nós deveríamos receber, Jesus aceitou ela. Jesus morreu na cruz. A nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. E aí eu quero convidar vocês aí, e eu também, obviamente, todos nós, a pensar um pouco sobre o nosso coração. Porque a questão aqui não é olhar para o coração do cara que está na direita, ou que está na esquerda, ou que está na frente, ou que está atrás. É para olhar para o seu coração. Porque essa é uma questão individual. Não interessa o que o outro fez, interessa o coração que está em nós. E aí eu tenho algumas perguntas, e eu vou fazê-las aqui, mas o intuito é que depois a gente sente 3 ou 4 pessoas para a gente conversar sobre essas perguntas. Como toda celebração a gente tem feito. Mas queria que a gente meditasse um pouquinho sobre essas perguntas e que a gente pudesse conversar sobre elas e orar também por elas depois. E a primeira pergunta é: qual é o seu coração? Ainda é um coração de pedra ou é um coração de carne? E essa pergunta ela é fundamental para todos nós sempre. Qual o seu coração? Um coração de pedra ou um coração de carne? Se a sua resposta foi sim, foi um coração de carne, quais as mudanças desse novo coração no seu dia a dia? Qual é o reflexo desse coração regenerado e que agora obedece fielmente aos decretos e às leis de Deus? Onde você vê isso, esse novo coração na sua vida? E agora, se a sua resposta foi um coração de pedra, você quer saber um pouco mais sobre esse novo coração que Deus nos dá, que Deus nos promete? Se você quer saber, pode conversar comigo, pode conversar com alguém que está aqui, alguém que possa também estar te ajudando, mas que possamos pensar sobre essas questões. Qual é o nosso coração? O coração de carne, o coração de pedra, e o que isso reflete nas nossas vidas. Antes da gente separar em grupos, eu gostaria de orar para que Deus também fale a nós nessas conversas. Tá bom, gente? Senhor, meu Deus, agradeço porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é gracioso, porque Tu revela da Tua graça e misericórdia desde a criação, Deus, até os dias de hoje. Tanto tempo se passou, o pecado ainda está à nossa porta, ainda sofremos por causa do nosso pecado, Deus, mas que o Senhor transforme o nosso coração dia após dia. Que o Senhor tire de nós esse coração de pedra e nos dê um coração de carne. Que o Senhor, nesse novo coração, nos mostre cada dia mais da Sua graça, da Sua misericórdia, que possamos conhecer mais o Teu caráter e ser novamente semelhantes a Ti. O Senhor nos criou a Tua imagem e semelhança, que possamos voltar ao propósito original. Pedimos por isso, Pai, que nesse momento que nós vamos ter de conversa, de compartilhar, Deus, que possamos ser edificados um pelos outros, Deus. Possamos crescer na fé e que possamos olhar para o Senhor. Agradecemos pela boa notícia de que o Senhor salva, que o Senhor resgata, que o Senhor redime pecadores como nós. Pecadores que merecem a Tua ira, que merecem a punição, que merecem o inferno, Deus. Mas o Senhor nos resgata e é por isso que nós Te damos toda a honra e toda a glória. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.